Olá, muito boa noite para você que acompanha a programação da TV Gazeta, canal 19.1. Estamos de volta com mais um programa Emparedado. E o nosso convidado de hoje, convidado ilustre, é o ex-governador, ex-senador, ex-deputado federal, mas com muita experiência hoje, dirigente do DEM, Júlio Campos. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, é um prazer imenso comparecer no famosíssimo já, né? Emparedado, e espero satisfazer os telespectadores e também aqueles que estão nos seguindo pelas mídias sociais. Na nossa bancada, nós estamos hoje aqui com o Manuel Carlos, que é analista político. Seja bem-vindo, Manuel, ao nosso programa. Obrigado, Cris. Obrigado, Júlio. Obrigado, Antonella, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, fazendo parte dessa banca e poder entrevistar uma enciclopédia de Júlio Campos, né? Antonielli também está na nossa bancada, advogada. Seja bem-vindo, Antonielli, ao nosso programa mais uma vez, no qual dividimos essa bancada todas as segundas-feiras. Boa noite, Cris. Boa noite, Manuel. Boa noite, deputado, a quem eu ainda considero, e agradecer ao senhor pela presença no programa. Bom, Júlio, então vamos começar aqui um pouco desse emparedado, então, com você. Mas acho que para a gente abrir primeiro, né, como eu disse, fiz questão de frisar, o senhor foi ex-governador, foi também senador aqui, foi também deputado, foi prefeito, ou seja, tem uma larga experiência dentro do espaço público, né? E aí eu pergunto também, né, para o senhor, que é uma grande liderança hoje do DEM, é uma referência dentro do DEM, partido esse que protagoniza hoje aqui no estado, tendo um governador, tendo o presidente da Assembleia, tendo prefeituras importantes, né? Então, qual é hoje o projeto do DEM para o estado de Mato Grosso? Bom, o DEM de Mato Grosso sofreu, na eleição passada, uma grande vitória. Sofreu, um termo de dizer, nós tivemos uma grande vitória eleitoral, num processo bastante difícil, porque o DEM fazia parte, até certo ponto, do governo passado, do Pedro Táxi, e nós sentimos que aquele governo não vinha correspondendo à expectativa da opinião pública e muito menos à expectativa do que o partido pregava no seu programa de governo, e fizemos tudo para afastar o DEM, retirar o deputado Dilmar da Bosco da liderança do governo e transformar o DEM num partido de opção para a nova eleição de 2018. E conseguimos sucesso, conseguimos trazer para dentro do DEM os políticos que haviam sido expurgados do antigo PSB, o Fábio Garcia, Mauro Mendes, Eduardo Botelho, Mauro Sávio, Adriano Silva e tantos políticos que estavam, né, assim, sofrendo dificuldades no seu antigo partido. Reestruturamos o DEM provisoriamente em Mato Grosso, acolhendo essa nova força e lançando uma chapa própria, o que era quase impossível, com governador e senador do mesmo partido. Uma chapa majoritária, lançando o ex-prefeito de Cuiabá e atual governador Mauro Mendes para o executivo, o ex-prefeito de Várzea Grande e ex-senador Jaime Campos para o legislativo, na cadeira majoritária de senador, e uma chapa de deputados estaduais e federais. Fizemos um bom desempenho, porque ganhamos a eleição de governador em primeiro turno, ganhamos a eleição de senador, elegendo um senador para as duas vagas, uma outra vaga foi preenchida pela senadora ex-juíza Selma, e também elegemos 2 deputados estaduais, entre os quais um é o líder do governo, que é o deputado Dilmar da Bosco, e outro é o deputado Eduardo Botelho, que é o presidente da Assembleia Legislativa. Agora, o DEM está num momento de reciclagem. Passadas as eleições, assumimos o governo, aí estamos enfrentando essas dificuldades todas de início de governo, e o DEM está preparando para o projeto de 2020. Nosso partido hoje já foi organizado em caráter efetivo em apenas 20 cidades do estado. Dos 141 municípios, nós temos diretórios municipais organizados definitivamente por próximos 3 anos de mandato em 20 municípios. E estamos com 105 comissões provisórias, entre os quais Cuiabá, para preparar o partido para eleger os diretórios municipais até o final do ano de 2019, para no ano que vem esses diretórios oficializarem os candidatos a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, bem como as possíveis coligações que vamos ver. É pretensão
do Diretório Nacional de que tenhamos candidatos próprios em todas as capitais brasileiras e nos principais municípios polos importantes de cada estado. No caso de Mato Grosso, além de Cuiabá, nós temos importância muito forte município de Vaza Grande, município de Rondonópolis, Barra do Garças, Sinop e Cáceres, né? São os maiores polos que o democrata tem pretensão de disputar com a candidatura. E temos também um fato novo, que é, pela primeira vez, não vai poder haver coligação partidária para a escolha dos vereadores. Então, a Câmara Municipal, cada partido vai ter que ter uma chapa completa, única, para disputar as vagas de vereadores, sob pena de que, se não conseguir o quociente eleitoral, o partido estará excluído da representação municipal. E o DEM está preparando uma boa chapa de vereadores em todos os municípios onde nós possamos disputar com possibilidade de eleger vereadores. Hoje, nós temos filiado no partido cerca de 120 vereadores. Queremos manter esses 120 e aumentar pelo menos mais para 160, 40 novos vereadores. E temos prefeitos. Nós temos 20 filiados, 20 prefeitos. Queremos pelo menos dobrar para 40 novos prefeitos a partir do ano que vem. O DEM hoje está presidido pelo ex-deputado federal e atual suplente de senador Fábio Garcia. Tem eu na vice-presidência para assuntos municipais, o deputado Eduardo Botelho, secretário-geral, o deputado Dilmar Dal Bosco, que é o tesoureiro do partido, e também em termos de vice-presidência nós temos o governador Mauro Mendes e o senador Jaime Campos, que também são vice-presidentes do partido. Então, essa é a comissão provisória, comissão diretora, aliás, do DEM de Mato Grosso, que vai comandar o partido nos próximos 3 anos no nosso estado. Ok. Manuel? Então, senhor Júlio, o senhor comentando, né, sobre esse rompimento com o Pedro Taques, né, de acordo com um projeto, uma agenda política, né, que naquele momento não fazia mais parte dos objetivos, né, do DEM no Mato Grosso. A gente recorda que esse rompimento ele teve ali um início um pouco traumático, né, principalmente por parte do Taques, né, que aparentemente ele não aceitava muito aquele rompimento, mas aí hoje fala-se muito, né, concordo com o senhor que, de fato, houve uma vitória bastante significativa por parte do DEM Mato Grosso, saiu vitorioso desse processo eleitoral, mas aí nós nos vemos agora numa situação onde começa-se a ter uma discussão para 2020, mas também já 2022, inclusive falando-se já em fusão de partidos. Fomenta-se até uma fusão do DEM, PSDB e PSD. E se a gente observar não só em nível nacional, mas em nível local, Mato Grosso, nós temos aí mais ou menos 8 ou 10 lideranças fortíssimas, né? Então não seria aí uma situação difícil para lidar com tantas lideranças dentro de um partido, né? E aí voltaria-se até ter que lidar com Pedro Taques, Nilson Leitão, né? Numa fusão nesse sentido. Veja bem, primeiro nós temos que justificar para você o porquê deixamos o governo Pedro Taques. Porque ele foi um mau companheiro, um cidadão que se elegeu com o apoio do DEM, com o sacrifício do nosso partido, com recursos providenciados pelo nosso partido, e depois, ao assumir o governo, como um homem ingrato que resolveu excluir os seus verdadeiros amigos do governo e montou um governo extremamente técnico, mais indicado por segmentos empresariais que aportaram recursos da sua campanha, como a AproSoja, a Associação dos Plantadores de Algodão e a Associação dos Produtores Rurais da Pecuária, e não valorizou o nosso partido. Para você ter ideia, dos 22 secretários de Estado que o Pedro Taques manteve nos 4 anos do seu governo, nenhum deles era afiliado ao DEM. Nenhum deles foram indicados ou participaram. Nenhum diretor de órgão do segundo escalão, presidente de empresa, autarquias, eram do partido. Ele tratava o partido como se não existisse, ou se fosse um aliado de brincadeira. Eu protestei, mas infelizmente ele não ouviu os protestos e nem as reclamações. E aí eu falei, vamos dar o troco. E demos o troco.
fizemos o partido romper e derrotamos ele. O DEM foi o grande causador da derrota massacrante do Pedro Táxi nessa eleição de 2018. E porque ele merecia, além de ser um governador incompetente, irresponsável, porque ele deixou o Estado em situação calamitosa. O déficit financeiro que ficou para o atual governador Mauro Mendes foi de mais de 2 bilhões de reais de atraso de salário, atraso de pagamento dos fornecedores, enfim. O governador atual está administrando um caos econômico financeiro e vai levar este ano todo com muita dificuldade, está indo capengando para poder colocar o Estado em ordem. Então, realmente, o DEM tinha que dar esse troco para o Pedro Táxi, que demos com prazer e com alegria, porque ele foi o terceiro colocado. Quase, aliás, o quarto, porque perdeu para o branco e nulo, né? Então, foi um momento que nós tínhamos que dar essa resposta para mostrar nossa força. E demos uma demonstração de força ao eleger 2 cargos majoritários. O Mauro Mendes sequer pensava em ser candidato a governador, ele tinha recusado a reeleição para a prefeitura e não pensava em disputar. Acolhemos, indicamos e conseguimos viabilizar o seu projeto eleitoral, como também elegeu o senador Jaime Campos. Agora, quanto a essa nova formulação, diz em conversa de bastidor a nível de Brasília, que não chegou aqui a nível estadual essa possibilidade. Eu acho muito difícil e pouco confortável. Com o PSD, não teria tanta dificuldade, porque o PSD, tanto nacional quanto local, foi uma dissidência quando o DEM mudou de PFL para Democratas. Não sei se você lembra, o então prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, quando mudou o nome de PFL para DEM, Gilberto Kassab, Jorge Bornhausen, Hugo Napoleão e uma série de políticos tradicionais do PFL deixaram o partido e criaram o PSD. Uma nova legenda, teve até uma demanda, né, no Tribunal Superior Eleitoral, porque essa sigla já era mais ou menos de uma outra equipe partidária, mas ficamos semi-adversário, né? Não chegou a ser. Mas com o PSDB, nós temos um fator, nacionalmente somos bem relacionados. Sim. Há de convir que o Democratas, que é o antigo PFL, vem de uma tradição de coligação a nível de Brasília com o PSDB há muito tempo. Em 94, Fernando Henrique Cardoso foi presidente da República, tendo como vice-presidente Marco Maciel, que era o presidente do antigo PFL, que virou DEM. Depois reelegeu-se em 98 com o Marco Maciel de vice. Em 2002, nós tivemos junto, todas as eleições presidenciais, nos últimos 20 anos, o DEM foi coligado nacionalmente com o PSDB. Aqui em Mato Grosso, nós éramos adversários radicais. Tanto é que eu perdi a eleição para governador em 98 para o Dante Martins de Oliveira, que era do PSDB. Então, nosso relacionamento interno, a corporis, era muito complicado com o PSDB. Mas, após a morte do Dante, houve já encerrou-se aquela mágoa, aquele ressentimento que havia maior, e começamos a ter uma convivência boa. A partir de 2010, quando saiu o candidato a governador, o Wilson Santos, contra o então governador exercício Simval Barbosa, e o seu outro candidato, Mauro Mendes, pelo PSB, o DEM esteve com o Wilson, fez a primeira coligação, PSDB, DEM de Mato Grosso, indicamos o Dirceu Dal Bosco para vice-governador na chapa do Wilson. Perdemos, saímos em terceiro lugar, mas eu voltei a ser deputado federal naquela coligação. Nós elegemos 2 federais, eu e o Nilson Leitão. Então, a partir daí começamos a ter um bom relacionamento. Em 2014, repetimos essa aliança com o DEM, o PSDB e o PDT, indicando o nosso companheiro Pedro Táxi, para ser o governador, que era senador nosso em Brasília, e também como vice-governador foi o Fávaro, que era de um pequeno partido na época, o PP,
e depois o Jaime Campos inicialmente foi o candidato a senador, mas não sentindo assim entusiasmo por parte de alguns dos membros daquela coligação, ele desistiu do seu projeto, abortou a candidatura uma semana após a convenção e depois nós lançamos o Rogério Salles. Mas estivemos junto, fizemos campanha, elegemos deputado estadual, deputado federal, na mesma coligação. Só que agora, eu acredito, se tirar o Pedro Táxi do conluio do PSDB de Mato Grosso, essa aliança até é possível, essa fusão. Mas com a presença do Táxi é muito difícil, porque houve um acirramento muito grande entre nós e o Pedro Táxi da eleição passada. Está muito ainda sangrando, né, a disputa entre os democratas e Pedro Táxi. Seria muito difícil, nesse instante, ser colocado no mesmo bolo Mauro Mendes e Pedro Táxi, Jaime Campos e alguns outros políticos que estão lá. Então, eu acho que vamos aguardar. Eu não acredito que a curto prazo isso seja possível. Toniele. Júlio, eu queria entrar nessa questão do Mauro. O senhor colocou que a derrota do Pedro, né, o senhor atribui a uma grande atuação aí do DEM, e o senhor explicou os motivos, mas a gente também reconhece que a derrota do Pedro também é um pouco ligada à questão do servidor público, de outros problemas que ele teve, né, durante seu governo. E o Mauro começou um governo aí, já está começando a ter problema com o servidor público, né? Questão salarial, greve, RGA, questão de legislação, está descumprindo a lei, não está descumprindo. Como é que o senhor avalia? Será que isso já não pode... nós temos o quê? 8 meses de mandato aí. Será que isso já não pode também levar ele ao mesmo caminho que o Pedro tomou no governo passado? Não acredito, porque o Mauro é um bom gestor. O Pedro é um péssimo administrador. Foi ruim político e péssimo administrador. Que me desculpe a ausência dele, mas eu tenho que falar porque eu falei isso com ele. Cansei de ir a Palácio, como ex-governador, dizendo: Pedro, está errado, não é por aqui. Ele não aceitava diálogo. Era muito difícil o diálogo com o Pedro. O Mauro já pegou um estado muito difícil, financeiramente em estado calamitoso, e não havia porquê. Ele não tem como, não é que ele não quer atender o pleito do servidor público. Esta greve da educação foi um pouco injusta, não era o momento. Tanto é que terminou ficando 75 dias parados, prejudicando os estudantes e as famílias mato-grossenses. E olha aqui, o grande prejudicado não é a classe média alta ou os ricos, não. É a classe baixa, é a pobreza e a classe média baixa. Por quê? Quem estuda em colégio público são as pessoas de menos poder aquisitivo, que não tem como colocar seu filho em colégio particular. 80% da pessoa que tem um pouco mais de renda não frequenta colégio público. Então, um grande prejudicado, infelizmente. E nesse momento, não era um momento propício para uma briga desse sentido. O RGA é uma conquista que é possível ser dado, até porque é menor. Mas a dobra, o 410, né? A lei 410, ou seja, a lei 610, essa é mais difícil porque é 7 e pouco por cento. O governador foi também um pouco imprevidente em não negociar logo no início da greve, mostrando essa situação. Mostrou, mas já estava radicalizado um pouco, e isso estragou essa situação de um acordo que foi feito para ser cumprido, porque os professores, talvez se a gente explicasse: olha, não posso dar agora porque nós estamos realmente sem poder dar aumento. Qual governador não quer dar aumento para salário de professor, de funcionário? Todo governador gosta de ficar bem perante a imagem pública, mas a situação, Mato Grosso hoje está enquadrada na lei de responsabilidade fiscal. Por que é? Porque o governador anterior ao Pedro, não vamos culpar o Pedro Táxi. Pedro Táxi tem uma culpa de não ter revogado as loucuras que foi cometida pelo ex-governador Simão Barbosa, que irresponsavelmente votou leis para tudo quanto é categoria de servidores, dando aumentos absurdos para cumprir em 10 anos. Passou o final do governo dele, entrou os 4 anos do Pedro Táxi, vai entrar esses 4 anos do Mauro Mendes e mais 2 anos do próximo governador. Ainda vai estar pagando vantagens que o Simval, irresponsavelmente, com um conluio mais irresponsável do Poder Legislativo, aprovou e o Estado explodiu.
Hoje nós estamos gastando aproximadamente 58% da arrecadação líquida do Estado com o pessoal, quando a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que nenhum Estado ou município pode gastar mais do que 49%. Nós estamos 10% a mais do permitido. E agora o governador está sofrendo consequências, não só de não poder cumprir nada, como também até o próprio empréstimo. Por que o Estado de Mato Grosso não conseguiu viabilizar os 250 milhões de dólares para pagar o Banco of America? Por causa que o Tesouro Nacional decretou que Mato Grosso está inadimplente na Lei de Responsabilidade Fiscal com alguns fatores, entre os quais esse de dado momento. Então, eu acredito que o governador Mauro Mendes, com toda a situação difícil, como ele é um bom gestor, é um homem assim abnegado, até difícil de a gente de vez em quando quer fazer certa coisa, mas ele é muito duro na contagem. Eu acredito que ele consiga, se tudo correr bem, colocar o Estado em ordem nos próximos meses e ano que vem ter condição de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal e de cumprir também os aumentos previstos para o servidor público. Haja vista de que, se você olhar o balanço do Estado... A gente vai precisar encerrar esse bloco, tá? Daí a gente volta para o senhor fazer as considerações finais. Okay. A gente vai dar um breve intervalo aqui no primeiro bloco do programa Programa Emparedado. Continue nos acompanhando e já voltamos aí com a entrevista com Júlio Campos. O restaurante Vila dos Lagos abre suas portas para servir Mato Grosso. O melhor das comidas típicas, com carnes, peixes e o churrasco, conforme manda a tradição. Nas festas sob encomenda, fazemos o boi no rolete e também o porco no rolete. E o costelão de chão. Comer bem num ambiente agradável, cercado de natureza, água e cachoeiras. O restaurante Vila dos Lagos está a 20 quilômetros de Cuiabá, na Estrada do Manso, junto com o Aquapark. Faça agora mesmo a sua reserva pelos telefones 99999-9102 ou 99952-0330. A sua saúde agradece quando você se preocupa com ela. E cuidar da hipertensão é uma forma de manter seu coração tranquilo. Afinal, 1 em cada 4 pessoas sofrem com ela. E para te ajudar, a Unimed Cuiabá oferece o programa Sob Controle. E ainda está com ótimas ofertas em todas as farmácias Unimed. Ômega 3, R$ 34,90. Medidor de pressão digital, R$ 89,90. Balança digital, R$ 62,90. Viva bem e conte com o nosso apoio. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Since you got me like I be like baby, why you so fine? Gotta make you mine. So hard to find. Baby like how'd you do the thing? The way that you do it and she ain't even show. Adai Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2. Olá! Quer saber tudo sobre o apaixonante universo de eventos, casamentos e família? Venha comigo assistir ao novo programa Casamentar, todas as sextas-feiras, às 10h30 da noite e aos sábados, reprise às 11 horas da manhã, aqui na TV Gazeta. Programa Casamentar é um oferecimento de Moinho Materiais para Construção. Aqui o vento sopra a seu favor. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Apolo Som e Luz, você com tudo. Flores e Folhas Decorações, sua decoração com um toque de arte. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Emparedado. E hoje o nosso entrevistado é dirigente do DEM, Júlio Campos, né? Que já dissemos aqui, parte do seu currículo, foi governador, senador, deputado, prefeito. São muitas qualidades aí, né, Júlio? Graças a Deus. Bom, Júlio, como dirigente, né, do DEM,
e pensando que 2020 a gente já está com vistas ao processo eleitoral, nas últimas semanas tiveram aí uma série de diálogos com relação ao Diretório Municipal de Cuiabá, já que a capital aí sempre acaba sendo os olhos aí do período eleitoral. E diante disso, né, acabou tendo também um conflito por conta do primeiro posicionamento que o Fábio Garcia teve com relação à montagem de um primeiro diretório e aí a possibilidade de mudança com relação a isso. No site PNB do dia 14 de agosto, com comentário do ex-senador Antero, na condição de responsável pelo site, ele fez a seguinte fala com relação a esse ocorrido. Abre aspas. O presidente Fábio Garcia tem razão. Indiscutivelmente, Mauro é a maior liderança do partido em Cuiabá. Nos últimos 16 anos, o partido esteve exclusivamente sob o comando das antigas lideranças Jaime e Júlio. E não deixa de ter significado que nas últimas 4 eleições, o DEM não tenha sequer conseguido eleger vereador em Cuiabá. A tese de que os irmãos Campos deveriam ter presença significativa no diretório em Cuiabá é tão absurda quanto imaginar que Mauro deveria ser consultado e ter presença significativa no diretório de Várzea Grande. Fecha aspas, ex-senador Antero Paz de Barros. Como é que o senhor avalia essa análise que foi feita com relação, né, a essa articulação, né, nesse momento que o DEM municipal passou? Veja bem, o DEM não é só Cuiabá. A presença nossa, dos irmãos Campos, como diz o termo, é em todo o Mato Grosso. Indiscutivelmente, nós fomos agora, o Jaime Campos foi o segundo senador mais votado na capital de Mato Grosso. Eu sempre, como deputado federal, fui um dos mais votados em Cuiabá. Por 3 vezes que eu disputei federal, 2 vezes eu fui o mais votado em primeiro lugar. Em 1978, quando você era garoto, eu nem tinha nascido, eu saí candidato, era prefeito de Várzea Grande, foi a primeira eleição pós-divisão territorial. Eu saí candidato a deputado federal pela Arena, e em Cuiabá tinha um monstro sagrado, o vereador Gilson Duarte de Barro. Já ouviu falar o incrível Rúquio? Famoso. Ele saiu deputado federal. E eu tive mais votos que o incrível Rúquio, ex-prefeito de Várzea Grande. Em 78, fui o mais votado na capital naquela época. Tive 13.500 votos em Cuiabá, de um total de 39 mil que eu tive em Mato Grosso, eu tive 13.500, 14 mil votos em Cuiabá. Na outra eleição minha, em 86, quando fui ser deputado federal, Assembleia Nacional Constituinte, fui o mais votado aqui também na capital. Fiz 81 mil votos no estado, dos quais 20 e tantos mil votos dentro da capital, né? Nessa última eleição, que depois de muito tempo, né, sem disputar, fui para o Tribunal de Contas, fiquei afastado 10 anos da política, voltei candidato em 2010 a deputado federal, fui o segundo mais votado, só perdi para a Thelma de Oliveira, que era deputada no exercício do mandato e esposa do ex-governador Dante Martins de Oliveira. Então, quer dizer, sempre nós tivemos atuação. Agora, quanto à chapa de vereador, nesses o último ver que nós tivemos chapa própria para vereador, foi, eu acho que uns 14 realmente anos, eu acho 3 ou 4 mandatos. Por quê? Porque sempre nós coligávamos, tinha muitos candidatos e ficava suplente. Agora não conseguimos eleger deputado federal, ficamos com o Adriano Silva com 40 e tantos mil votos, mas suplente, porque na coligação conseguimos eleger 2 federais, ele não foi o segundo colocado. Elegeu Bezerra e elegeu o de Sinop, Juarez, né? E nós não conseguimos eleger porque tivemos 4 candidatos a federais, Adriano com 41, outro com 20 e tanto, outro, quer dizer, então isso corre em eleição, mas não é porque não elegeu o vereador que você vai abrir mão do seu cacife, porque dos 7 mil filiados que tem no DEM de Cuiabá, pelo menos 6.950 foi eu que filiei, foi nós que filiamos. Quer dizer, na hora de eleger diretório municipal, é o eleitor filiado que vota. A culpa lá indica uma chapa, como qualquer outro grupo pode indicar outra chapa e o voto é direto. Mas não é isso que vem. Esse assunto de diretório está superado, porque realmente houve esse pequeno incidente. Nós tínhamos combinado que participaria as 3 alas, não é que é alas, as 3 lideranças partidárias fortes. O senador Jaime, o governador Mauro e o deputado Eduardo Botelho. Todos os 3 com liderança expressiva aqui na Baixada Cuiabana, em Cuiabá principalmente. E aí,
ao nomear a primeira comissão provisória que foi nomeada, apenas saiu o meu nome, até erradamente, porque eu não era sequer membro do diretório, eleitor de Cuiabá, né? Sou eleitor de Várzea Grande, meu domicílio é Várzea Grande, então não podia fazer parte. E aí nós tivemos uma reunião, eu falei, não, cadê os 6 nomes que nós íamos indicar? Ah, uma questão de logística não foi indicada. Aí fizemos outra reunião, 3 ou 4 dias após, e acertou tudo. O Fábio Garcia indicou os 6 nomes da preferência do governador Mauro, o senador Jaime Campos, através de mim, indicou os 6 nomes do DEM tradicional, como diz o termo, e o deputado Eduardo Botelho já tinha indicou 3 nomes em conjunto com o deputado Dilmar. Então, pacificamente fez os 15, esses 15 irão comandar o partido para preparar as eleições para 2020 na capital, e nós iremos formar os demais municípios do interior para as disputas municipais. Agora, antes de só complementar da questão anterior, você vê que o Mato Grosso está tão em situação financeira difícil que apenas de uma arrecadação mensal de 1.400 e poucos milhões deste mês passado, no mês passado, apenas menos de 10 milhões de reais foi gasto com investimento. O que é isso, meu Deus? 1% da arrecadação do Estado, 2% que está sendo ganho. Então, quer dizer, o Estado tem que mudar. E realmente a gestão pública tem que organizar. Aliás, a situação de Mato Grosso em termos de investimento só tem o recurso que o FETAB vem passando, porque no governo passado o FETAB era gasto com pessoal, né, com custeio. Agora o governador Mauro Mendes mandou para a Assembleia passada aquelas medidas duras que destinaria 40% da arrecadação do FETAB mensal já vai direto para a Secretaria de Infraestrutura para tocar as 110 obras do setor rodoviário e habitacional que está em andamento em Mato Grosso. Então, quero só terminar a parte da gestão anterior. E nesta parte está tudo em paz, fizemos uma reunião de conciliação, todo mundo saiu satisfeito, e agora o que cabe ao Alberto Machado, que é um fato novo, é um cara bacana, que tem consenso de todos nós, a ser o presidente da comissão municipal e tocar o partido bola para frente para a eleição de 2020. Só para pegar um gancho nessa fala do senhor com relação à questão financeira do Sim. Estado, né? Assim, não seria hoje a eleição de Mauro Mendes quando ele coloca os quadros, né, aí indicações como o Galo, que também foi secretário de Fazenda de Pedro Táxi, a própria secretária Marioneide também foi a secretária de Pedro Táxi. Será que não seria uma continuidade, já que esses mesmos quadros que tiveram um embate nessa greve agora com os servidores são aqueles que também protagonizaram o mesmo problema na gestão de táxi? Veja bem, o Galo tinha sido secretário de Fazenda do Mauro Mendes na prefeitura de Cuiabá. Numa maneira de tentar conquistar simpatia, sem consultar o Mauro Mendes, ele começou a aproveitar todos os antigos quadros da equipe municipal de Cuiabá que estavam fora da nova gestão municipal de Manuel Pinheiro para o quadro estadual, tentando com isso evitar uma possível candidatura do Mauro Mendes a governador contra ele. Então, chamou o Galo, chamou a Marioneide, chamou o Alain, né? Aliás, o Miller, vários antigos secretários do Mauro Mendes foram acomodados no governo do Pedro Táxi, ele num sentido, assim, sorrateiramente, né? De engambelar o Mauro Mendes, falar, estou com o seu povo aqui, você não vai. Tanto é que ele insistiu em fazer do Mauro Mendes seu vice, lembra? Propôs, vai ser meu vice, daqui a 4 anos eu saio para o Senado, me reelejo, saio para o Senado e você é governador e pode candidatar a governador em 2022 no exercício do cargo. Isso aí foi até pensado pelo Pedro Táxi, mas infelizmente não deu certo. Eu acho que ele deve ter arrependido até de ter levado muita gente do Mauro Mendes para compor seu final de governo. Manuel. Doutor Júlio, eu vou fazer aqui, vou tentar fazer 3 perguntas rápidas. Sim. Três em uma. Um comentário, primeiramente, antes de fazer as perguntas, é que de lideranças fortes do DEM, nós só tínhamos o senhor que ainda acreditava na eleição do Bolsonaro em 2018. Eu acho que o senhor foi o primeiro e um dos únicos a realmente levantar essa bandeira no momento onde
só tinha o Vitório Gale acreditando no Bolsonaro e o Bolsonaro sendo piada no meio político, né, que realmente, não ganha, né, enfim. O senhor e o Gale, vamos dizer assim, que acreditavam no Bolsonaro. Aí vamos lá para minhas perguntas. Fala-se muito que o Bolsonaro tem falado muito, que fala bobagem, isso aí, parte da mídia tem colocado isso e parte dos bastidores da política tem fomentado isso. Mas o Bolsonaro, na sua visão, ele é autêntico? Ele é um bom estrategista ou ele realmente é um tanto maluco, né? Essa é uma pergunta. A outra seria sobre a questão do PSL. O Bolsonaro ele foi para o PSL tão e simplesmente para ser candidato. Isso está mais que claro. O partido que ele usou ali, de certa forma, havia interesse de ambos os lados, né? Não vou dizer usar no sentido figurado, né? Para se eleger, né? Tanto é que ele não gravou vídeo nesses atos de filiação recentes que o PSL está fazendo pelo Brasil. A minha pergunta sequencial é, o Bolsonaro, na sua opinião, ele, por conta dessa não unidade partidária com o PSL acabou elegendo aí um número de pessoas bastante elevados, e aí não tem uma unidade partidária, meio bagunçado, né? Quase que uma situação meio divergente, né? E o Bolsonaro termina o mandato no PSL ou ele vai buscar outra legenda para uma possível reeleição ou para apoiar no sucessor? E por último, aí uma pergunta aqui. Será que não seria interessante o governador Mauro Mendes aproveitar esse momento nacional de diminuição de impostos, de enxugamento da máquina, e ao invés de aumentar impostos em Mato Grosso, não seria o momento de fazer uma reforma administrativa, diminuir carga tributária, trazer novos investimentos e fomentar o mercado interno? Então seriam 3 perguntas em uma. É complicado, né? Veja bem, eu votei no Bolsonaro e apoio o Jair por uma questão que fui seu colega na Câmara Federal e eu tenho, assim, acho que o PT foi a pior desgraça que ocorreu o governo PT para o Brasil. A corrupção desenfreada, a anarquia, enfim, o governo do PT para mim foi uma decepção tão grande que qualquer um servia menos o PT. Podia o PT lançar Papa Francisco, eu votava contra e trabalharia contra o PT se tivesse Papa Francisco. Mas teve Haddad, político até certo ponto inexpressivo, foi ministro da Educação, não fez coisa alguma pela educação do Brasil. Então, como eu convivi com o Jair Bolsonaro na Câmara Federal, não posso dizer que sou amigo dele, que a amizade é uma coisa muito profunda, né? Mas tinha uma certa ligação, um certo companheirismo, porque eu sou de centro-direita. E eu nunca deixei acusar o regime militar, da qual eu, como fui governador, e senti quantos benefícios o regime militar trouxe para Mato Grosso. Se temos uma universidade federal aqui, devemos ao presidente Médici. Se temos asfalto de Cuiabá para Campo Grande, para São Paulo, para Brasília, tudo foi o regime militar, comunicação, enfim, a gente tem que ser grato. E eu sempre na Câmara, quando Jair Bolsonaro fazia alguns pronunciamentos, ou eu fazia, nós trocávamos a parte, um com o outro. Então criou uma certa afinidade, né? E aí, quando ele surgiu com o projeto de ser presidente, eu entendia que o seu nome poderia ser uma mudança, e realmente foi, né? Totalmente, sem mídia social, sem imprensa, sem tempo de televisão, e terminou ganhando a eleição praticamente sozinho, né? Ele e o povo, né? Deus, ele e o povo. O que ocorreu? O Jair é um gênio difícil. Confesso para você que é inadministrável aquele estilo dele. Ele não vai mudar. Como presidente vai ser difícil controlar ele. Ou a pessoa se enquadra aceitando o seu estilo, eu acredito que ele não vai... Porque já está com 50 e pouco, 60 anos de idade, você não vai conseguir controlar o gênio da pessoa. Mas é um cara que é honesto, né? Tem suas qualidades, tem suas virtudes, tem seus defeitos, é claro. Mas eu ainda estou confiante que a equipe que ele montou é muito boa. Se eles não desandar, fazer muita coisa errada e seguir a orientação técnica da sua equipe, ele tem condição de fazer um excelente governo para o país. Só de tirar o PT já foi uma grande vitória, né? Já é uma lavagem de alma, né? Que precisava tirar o PT depois de 15 anos de corrupção. Agora, o que ocorre? Vejo com preocupação o seu governo nessa parte política, na falta de tato dele, né? Na falta de uma postura mais presidencial, muito as decisões de afogadilho que ele toma, a sua impetuosidade com relação a falar, à imprensa,
Também os seus filhos, em vez de ajudar, atrapalham um pouco, né? Não resta dúvida, o mais bom senso e equilibrado, né? É o menino que quer ser embaixador, né? O Eduardo, né? O que tem um nível mais, assim, parece mais calmo. Não conheço pessoalmente muito, mas convivi um pouco com eles na Câmara, né, Federal. Agora, o que ocorre? Também o quadro que ele levou, ele prestigiou muito o DEM. Né? Não resta dúvida, nós temos 3 ministros filiados ao partido, dirigentes partidários, que é o Onyx na Casa Civil, o nosso amigo Mandetta na Saúde e a Tereza Cristina na Agricultura. Por sinal, uma ministra muito vinculada aqui a Cuiabá, Mato Grosso, que o avô dela, Fernando Corrêa da Costa, foi por 2 vezes governador de Mato Grosso, nosso senador, político muito importante na história do nosso estado. Então, o DEM tem uma responsabilidade, né? E eu acredito que os 2 presidentes do Congresso Nacional, o presidente do Senado, o nosso companheiro Davi Alcolumbre, senador Alcolumbre, e o nosso companheiro, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, tem que ajudar o máximo que possível a ajudar a viabilizar o governo Bolsonaro. Ele não tem o espírito partidário, nem terá. O Bolsonaro, se você analisar a vida curricular dele politicamente, ele já passou por 10 partidos. Eu conheci o Bolsonaro uma época no partido do Maluf, né, que era o PP, conheci Bolsonaro no PDC, Partido Democrata Cristão, só naquela legislatura que eu estava com ele, mudou 3 ou 4 vezes de partido. 3 vezes, eu acho, de partido. Quer dizer, ele nunca teve nenhuma afinidade, e não será no PSL que ele vai ter afinidade. Ele é meio antipartidário, né? Ele é ele e a estrutura familiar dele, quer dizer, então o PSL sentir governo tem que esforçar muito, e caso contrário vai continuar sendo um instrumento apenas de eleição partidária. Bom, a gente vai ter que encerrar esse segundo bloco, tá muito boa a discussão aqui, tenho certeza que a gente volta aí com mais perguntas. A gente vai para um breve intervalo e você que está em casa continue acompanhando o programa Emparedado. O restaurante Vila dos Lagos abre suas portas para servir Mato Grosso. O melhor das comidas típicas, com carnes, peixes e o churrasco, conforme manda a tradição. Nas festas sob encomenda, fazemos o boi no rolete e também o porco no rolete. E o costelão de chão. Comer bem num ambiente agradável, cercado de natureza, água e cachoeiras. O restaurante Vila dos Lagos está a 20 quilômetros de Cuiabá, na Estrada do Manso, junto com o Aquapark. Faça agora mesmo a sua reserva pelos telefones 99999-9102 ou 99952-0330. A sua saúde agradece quando você se preocupa com ela. E cuidar da hipertensão é uma forma de manter seu coração tranquilo. Afinal, 1 em cada 4 pessoas sofrem com ela. E para te ajudar, a Unimed Cuiabá oferece o programa Sob Controle. E ainda está com ótimas ofertas em todas as farmácias Unimed. Ômega 3, R$ 34,90. Medidor de pressão digital, R$ 89,90. Balança digital, R$ 62,90. Viva bem e conte com o nosso apoio. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Since she got me like I be like, baby, why you so fine? Gotta make you mine. So hard to find. Baby, like, oh, how'd you do the thing? The way that you do it and she ain't even show. Adai Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2. Olá pessoal, final de semana chegando e tá chegando mais um dia de Aquapark. Você tem que vir passar o final de semana com a gente, sábado e domingo das 9 horas da manhã às 17 horas. Nós esperamos por vocês. Aqui não precisa fazer reserva, você pode vir a qualquer momento adquirir e validar o seu ingresso na portaria. Lembrando que o Aquapark está a apenas 20 quilômetros de Cuiabá, depois da rotatória do Trevo do Manso. 5 km, você vai ver uma enorme placa. Seja bem-vindo.
ao Aquapark. Nós temos aqui várias atrações para você curtir durante esse dia. Dentre elas, a tirolesa, tem também ainda as piscinas no Complexo de Águas do Aquapark. Nós temos diversas oportunidades de piscina, desde as mais rasinhas para você curtir com a família toda, como também a piscina mais exclusiva para os casais que querem um lugar mais reservado. Uma grande sensação do Aquapark, com certeza, é o nosso bar molhado. A sombra das mangueiras, água corrente, você pode se deliciar e sentar nessas cadeiras confortáveis e passar o dia aqui com a gente. Lembrando que o nosso restaurante é aquilo, você come de acordo com a sua fome, de acordo com o seu bolso e pode ficar à vontade, aproveitando as nossas atrações, todos os seguranças aqui cuidando de todos os filhos e mantendo toda a sua tranquilidade. Venha passar este final de semana agora aqui com a gente no Aquapark. É claro que eu espero por vocês, tá? Vem! Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Emparedado. E para você que está nos acompanhando, o nosso entrevistado de hoje é o senador Júlio Campos, né? Que vem aí hoje trazendo aí uma explanação da conjuntura nacional, da conjuntura local, e pedimos para que você continue nos acompanhando. Senador, acho que o Manuel tinha feito algumas perguntas e nem todas foram respondidas, né? É verdade. Então peço para que o senhor possa concluir essas perguntas para a gente poder passar para outras. Perfeito, não deu tempo, né? Ele foi muito longa as perguntas. Falou sobre o presidente Bolsonaro. O que ocorre? Eu acredito que o presidente Bolsonaro, você mesmo sugeriu uma ideia que ano que vem vai ser uma eleição muito tumultuada do Brasil, porque a eleição mais disputada é a municipal, mais do que a estadual, porque os problemas locais, né? E o cidadão mora no município, mora na cidade, então a briga é grande. Então ele poderia realmente, até ano que vem, se ele não está sentindo confortável dentro do PS, ele até pedir uma licença, afastar e fazer uma composição e apoiar os candidatos que ele bem entendesse, preparando um projeto político a nível municipal para o Brasil. Quanto à última frase sua sobre uma possível reforma de enxugamento da máquina pública do Mato Grosso, a ser feito pelo governador Mauro Mendes, não é muito fácil, porque ele tomou algumas medidas duras na primeira mensagem que ele mandou para a velha Assembleia, que terminou o mandato em 1º de fevereiro último, que foi o enxugamento da máquina. Deu ordem para 5 ou 6 órgãos serem readequarem ou ser extinta. Um deles já foi, fizeram a Metamate, presidida pelo Dr. Juliano Boraskovski, já diminuiu a folha de pagamento de 1.300.000 para 400 mil reais por mês. Demitiu 46 funcionários mais antigos, aposentados, que estavam lá em DAS, já começou a enxugar. O MTI deve estar fazendo o mesmo processo. A Emater, que estava na lista, também já está enxugando o máximo possível para viabilizar economicamente, né? Essas empresas. O SEAG, que é a SEASA, né, também já está sendo extinto. Então, o que ele podia enxugar, eu acredito que já enxugou. Tá? Não é, poderia ter mais alguma coisinha perdida, mas pode. Mas não é fácil. Aumentar a arrecadação do Estado, a receita, ele tinha que fazer, porque tem segmentos que está tendo lucros estupendos e não está pagando nada, não pagava nada, como o caso do algodão, né? Que todos os plantadores de algodão estavam tendo um belo lucro e não estava contribuindo praticamente com nada. Agora aumentou um pouquinho, todo mundo está pagando, melhorou a receita, passou para 1.450.000, deve chegar a 1,5 milhão por mês, mas é insuficiente ainda para manter o Estado na sua fórmula total de desenvolvimento. Mas eu acredito que com a austeridade, diminuiu o gasto, por exemplo, voo aéreo. No governo passado, do Pedro Táxi, tinha um contrato na Casa Militar de fretamento de aviões e jato, que gastava mais ou menos 1 milhão por mês. Hoje, gasta 200 mil, o governador mesmo não viaja da companhias TAM, companhia Gol, vai para Brasília toda semana, que precisa em companhia, uma passagem é R$1.000, antes de pagar um voo, R$40 mil, cada ida a Brasília, 40, 50 mil reais de jatinho, né? Então, a economia que está sendo possível
Fazer o governador tem feito. Agora, não é fácil por causa do déficit que estava tendo e continua tendo. Mensalmente, o atual governador está tendo um déficit de aproximadamente de 80 milhões de reais por mês ainda. Porque só a prestação desse empréstimo que não saiu até agora do Banco of America, nós pagamos de 6 meses 150 milhões entre julho e prestação. Se conseguisse o 1 bilhão, os 250 milhões de dólares, que dá 1 bilhão de reais hoje, para quitar o Banco of America, nós íamos gastar 10 mil por mês. 10 mil reais. Quer dizer, de 150 milhões, gastaríamos durante o ano todo 120. Em vez de ser semestral, 150 milhões. Quer dizer, tudo tem feito, mas não é fácil. Antonielli. Júlio, eu queria entrar numa questão lá de Várzea Grande, né? A gente tem a esposa do senador Jaime Campos como prefeita de Várzea Grande. E desde quando ela entrou, né, vem correndo um processo aí de uma possível cassação. Ela foi cassada no juízo de primeira instância, no TRE conseguiu reverter a cassação, mas entraram com recurso no TSE e recentemente o procurador deu um parecer, né, favorável a essa cassação. Como é que o senhor vê? O senhor acredita numa possível cassação? Se isso acontecer, já se discute alternativas lá em Várzea Grande? Como é que está o DEM frente a essa questão? Veja bem, esse processo é um processo até certo ponto ridículo. Porque o que eles alegaram? Foi aquela questão de publicidade, né? O primeiro, a Lucimar assumiu o mandato em mês de maio de 2015, sucedendo um prefeito horrível, corrupto, incompetente, que foi o Dr. Wallace Guimarães. Infelizmente, a gestão dele foi péssima. E ele não tinha, durante os 3 anos, ele não tinha o que divulgar. E não divulgava, não gastava com a imprensa, não falava nada, porque a mentalidade de governamental era outra, a lá Simval Barbosa, né, que se pensava em outras coisas, menos em gestão. O que ocorreu? A Lucimar assumiu em 2015, já em maio, em 2016, que foi o seu último ano de mandato, já praticamente preparando para a reeleição, né? Houve aquela crise da chikungunya, da dengue violenta, e o Ministério da Saúde mandou um dinheiro extra para fazer uma campanha de publicidade, de limpeza, né? com conscientização da cidade. O Poder Judiciário, através da doutora Maria Rotildes, que era corregedora, se eu não me engano, na época, sugeriu a realização do mutirão da Justiça para arrecadar fundo, que a receita de Várzea Grande estava muito fraca. E ela sugeriu o mutirão, foi acatado. E para esse mutirão foi feita uma intensa campanha publicitária, até com compras de camiseta, gastou-se um dinheirão. Só que na hora de começar o mutirão, veio uma decisão de Brasília de que no ano eleitoral não se pode fazer mutirão para arrecadar imposto, para dar um desconto, de multa, correção, essa coisa toda. Ano que vem não vai poder fazer. Este ano a Prefeitura de Cuiabá está fazendo com sucesso. Então o que ocorreu? No ano de 2016, o gasto da Prefeitura de Várzea Grande ultrapassou o limite dos 3 primeiros anos, porque os 3 primeiros anos não teve gestão. O prefeito só pensava em outras coisas, menos em fazer obra e divulgar o seu mandato. Então, veio aquele processo. O juiz eleitoral da comarca de Várzea Grande, por questões pessoais, ele é um adversário ferrenho político nosso, né? O doutor Rondon, resolveu aceitar a cassação do mandato da Lucimar. O Tribunal Regional Federal, que já é mais isento, formado por mais número de pessoas, 7 membros, entendeu que não via crime de cassação, mas sim o crime cometido era passível de uma multa eleitoral, né? E deu a multa de 30 mil reais, 60 mil reais, não sei, não só da prefeita, como mas também no secretário de comunicação. Tudo bem, tudo bem. Houve um recurso pelo Perri Taborelli, pela coligação do Perri Taborelli, que tinha sido cassado como deputado estadual, né? E depois punido pela justiça comum por crimes que ele tinha cometido quando comandante da polícia lá em Rosário Oeste, por truculências com os menores, essa coisa toda, resolveram entrar no Tribunal Superior Eleitoral. Este processo está lá desde 2016. Agora, recentemente, há 2 meses atrás, saiu um parecer do procurador eleitoral federal
entendendo que é passível da cassação do mandato. Esse processo vai ser discutido daqui até ano que vem, né? Porque ela está fazendo defesa, alegando as provas. Agora, você sabe, decisão judicial, ninguém sabe o que vem. Há até um ditado popular de que antigamente o pessoal votava na urna de saco. Era um saco, você ia na cabine eleitoral, marcava os seus candidatos e vinha e colocava a cédula num saco, né, de lona. Então dizia que saco de lona, de eleição, bunda de criança cabeça de juiz, mão de juiz, ninguém sabe o que é. Então, está nesse aguardo. Eu acredito que o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar, né, o processo e só tem dois caminhos, né? Ou ela é mantida no cargo ou ela perde o mandato. O que será muito ruim para Vaza Grande, porque Vaza Grande nunca viveu um momento tão eufórico de desenvolvimento, de progresso, de seriedade, de competência. A Lucimar está sendo uma gestora excepcional. Não é porque é minha cunhada ou então eu sou do meu Partido Democrático. Realmente ela está fazendo um trabalho que eu não acreditava. Confesso para você que estou surpreso pela sua maneira de trabalhar. Hoje ela conquistou, fez Vaza Grande voltar a ter um alto astral, né? Vaza Grande hoje está feliz, funciona muito bem a saúde, a educação, a segurança, a cultura, tudo funcionando, tudo correndo bem, acabou a corrupção, acabou o desmando, o funcionário vive em paz, quer dizer, paga em dias, não tem fornecedor de desconto. Antigamente, para a prefeitura não tinha crédito para comprar um quilo de café no comércio. Hoje, a concorrência que o Vaza Grande faz, tem 20, 30 pessoas querendo vender, fornecer ou executar serviço para o Vaza Grande. Então, seria uma pena se isso viesse a ocorrer. Mas não tem alternativa? Mas não discutimos nem isso ainda, né? Porque, pela lógica, segundo informação, como o caça seu mandato do prefeito e do vice, e assumiria provisoriamente por um prazo de 90 dias o presidente da Câmara Municipal, que hoje é o nosso companheiro do Democrata, o vereador Fábio Tardim. Mas aí convocaria a eleição. Eu não sei se tem muito sentido, né? Convocar uma eleição para 9 meses, 8, se ocorrer alguma coisa, um ano de mandato, né? É muito caro para a pessoa se eleger para ficar um ano só como prefeito. Então, eu acredito que não foi ainda discutido isso, nada. Nós estamos discutindo já a sucessão da Lucimar. Isso sim. No caso, o presidente da Assembleia é o nome. Não, o deputado Botelho seria o consenso, né? Todos gostariam que fosse ele, porque ele é empresário, é um homem preparado, tem 2 cursos superior, é um empresário de sucesso, é um parlamentar habilidoso, né? Que poderia ser um grande prefeito para Vaza Grande. Mas ele já disse que não aceita nem ser prefeito em Vaza Grande e nem de Cuiabá, também, que ele foi convidado para ser o nosso candidato, um dos nossos candidatos aqui em Cuiabá. Ele não quer. Nesse caso, nós estamos vendo outros nomes de pessoas da própria comunidade de Vaza Grande que possam vir disputar o cargo de prefeito ano que vem. Júlio, eu quero entrar então, já que a Antonielli falou do pleito eleitoral Várzea Grande, falar aqui um pouco do pleito eleitoral Cuiabá. Na sexta-feira, o presidente municipal do DEM, né, o Alberto Machado, fez um convite oficial para o ex-prefeito Roberto França para que ele pudesse, né, migrar para a sigla, já que ele é do PV, e que ele pudesse vir a ser o candidato do DEM a prefeito de Cuiabá. No entanto, eu vi até o senhor ponderando algumas vezes sobre corrupção, enfim, né? E nós tivemos aí na delação do Silval Barbosa 56 nomes que foram apontados, né? E ele, inclusive, é muito crítico de todos esses nomes que haviam sido apontados. No entanto, um dos nomes é o dele, do qual ele é acusado do recebimento de propina no valor de R$1,5 milhão desviados da Secopa. Em tempo que também na semana passada o TRE foi informado de que agora, né, Roberto França também estaria inelegível, ou seja, para o pleito de 2020 não bastaria só a vontade que ele pudesse participar do pleito, as questões parece que jurídicas não permitiriam. Então, qual que é a avaliação do senhor em relação a isso, já que houve, né, um convite oficial para que ele se filie e venha a ser o candidato do DEM? Veja bem, realmente houve esse convite, não só por parte do deputado Botelho, do presidente do nosso partido local, como nosso também, eu, Jaime Campos, convidamos ele para voltar para o DEM, porque ele era afiliado ao DEM, a dona Iraci continua afiliada ao DEM, a Iraci França, a esposa dele, mas ele alegou-se que ele vai aguardar a expectativa de até ano que vem. E eu disse para ele, se você vir para o DEM, podemos tentar construir o seu projeto de
ser candidato a prefeito. Só que um senão. Porque o DEM, além do nome do Roberto, tem outros nomes de filiados nossos que têm essa pretensão, ou alguns amigos sonham em tê-los como candidato, mas temos um acordo com o governador Mauro Mendes, que nenhum processo sucessório de Cuiabá deixará de ser consultado o governador Mauro Mendes. Tanto é que nós aconselhamos, você, Roberto, antes de filiar o DEM, procure o governador Mauro Mendes para saber se você entrando no partido, você terá a simpatia dele para disputar a prefeitura de Cuiabá. O governador Mauro Mendes foi muito sincero com ele, segundo ele falou disso. Olha, por enquanto, Roberto, eu tenho um certo compromisso com o Fábio Garcia. Se o ex-deputado federal Fábio Garcia desejar disputar a prefeitura do Cuiabá no ano que vem, é o meu candidato preferido. Não sendo Fábio Garcia, o DEM tem outros nomes. O atual secretário de Saúde, Dr. Gilberto Figueiredo, que tem feito um grande trabalho na área da saúde, conseguiu reinaugurar e funcionar a nova Santa Casa de Cuiabá, é um nome lembrado, é um vereador, mas não está no DEM ainda, ele ainda é do PSB, porque ele só abre a janela partidária, já que ele é vereador, ele tem que aguardar março, abril, quando vai abrir a janela partidária, ele poder não perder o mandato de vereador e vir filiar o DEM. Temos o nome também, não só do Gilberto, como também foi lembrado o nome do atual chefe da Casa Civil, Dr. Mauro Carvalho, que vai fazendo um grande trabalho em termos de assessoramento político do governador na Casa Civil, relacionando muito bem com a Assembleia Legislativa, é um nome também sempre lembrado. Então são 4 nomes. Quanto ao problema da inexigibilidade do Roberto França, eu não conheço o processo, não sei até que ponto realmente tem fundamento tudo isso. Agora, quanto à delação, é uma delação que vai ser estudada ainda pelo Poder, pelo Ministério Público, Poder Judiciário, para ver se tem provas, fundamento, porque acusar, delatar sem provas é muito complicado. Então, até que me conste em contrário, eu não sei esse outro assunto, que se diz que o TRE divulgou que ele tem um processo, dizem que esse processo é muito antigo, é da gestão dele de prefeito, e isso aí já tem quantos anos que ele deixou a prefeitura? Ele deixou 8 anos de Wilson Santos, mais 4 anos, 12, 14 anos já tem 2 do Emanuel Pinheiro, então é um processo... Mas é porque parece que a condenação saiu recente. Saiu da semana passada. Parece que foi 5 anos, e parece que teria vencido agora em 2014, venceria, ou foi condenado em 2014, vence agora no início de 2019. Então, quer dizer, isso aí é um assunto que vai ser bastante discutido no ano que vem. Por enquanto, nós vamos fazer um projeto de conseguir montar uma boa chapa de vereadores, porque agora, não sei se vocês sabem, deve saber, claro, que não vai poder haver coligação partidária para vereadores. Cada partido vai ter que ter sua chapa própria. Então, os democratas, para conseguir viabilizar 1, 2, 3 vagas em Cuiabá, vai ter que montar uma chapa completa com 30 e tantos candidatos, dos quais 30% tem que ser de mulheres, e para poder eleger um número de vereadores suficiente para voltar a ter uma participação política mais atuante na capital do estado, coisa que não vem ocorrendo há 3 mandatos, quer dizer, então nós temos que esforçar. E estamos aí aguardando. O presidente do DEM, Antônio Carlos, o Beto, já está agilizando vários nomes que estarão filiando conosco para disputar a Câmara de Cuiabá. E quanto à prefeitura, nós vamos discutir daqui até ano que vem um nome viável para fazer uma possível candidatura a prefeito da capital. Eu fiz a ponderação porque foi justamente o Beto, que nós sabemos que é ligado aí do grupo do governador Mauro Mendes, que fez o convite oficial para o Roberto França na sexta-feira, foi nessa mesma semana que a questão da inelegibilidade dele saiu. E em tempo, só fazendo mais uma vez a ratificação disso, que o ex-prefeito, ele que também é um apresentador de programa. Meu colaborador lá na televisão. Exatamente, ele vem fazendo falas muito incisivas, com relação a esses nomes que foram apontados na delação do Silval, e sempre ratificando que todos eles já seriam, em tese, culpados. No entanto, ele também é um aí dos citados, Então, por isso, a ponderação e também já colocando a questão da inelegibilidade dele. Veja bem, o DEM quer ter um candidato próprio. Como disse o próprio Beto, 2-1, E também não se discute, se não tivermos condição de viabilizar uma candidatura própria do DEM para ganhar a eleição,
Por que não pensar numa coligação, pensar numa saída liberal? Nós temos vários partidos aliados a nível estadual que podem vir conosco. O PSD foi nosso aliado, o MDB foi nosso aliado, o PDT foi nosso aliado. Todos esses partidos podem ter nomes para vir compor conosco, né? Em termos da Associação Municipal de Cuiabá. Então isso para o DEM é algo aberto, né? Assim como pode pensar na majoritária, pode também pensar em coligações. Não podemos fechar a porta para ninguém. Está muito cedo. E o próprio governador Mauro Mendes e o senador Jaime Campos, que é o maior líder político, maior expressão com mandato aqui no nosso partido, recomendaram, vamos deixar os nomes para serem discutidos a partir de maio do ano que vem. Porque a convenção é em julho. Quer dizer, nós estamos há um ano praticamente da convenção. Então, quer dizer, qualquer compromisso maior agora pode daqui ano que vem não funcionar, né? Então é melhor a gente ter calma, aguardar, montar o partido, reequipar o partido, preparar o partido para uma possível disputa eleitoral e com muito fôlego. Pedir só desculpas para os colegas que eu vou puxar só um gancho nesse sentido, né? Já que o senhor fez esse tocante com relação a possíveis coligações e ponderou o MDB como sendo um dos partidos que tem essa aliança, né? Já tem uma coligação no âmbito estadual. Hoje nós temos aí o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, que é do MDB. Então eu queria, em tempo assim, que o senhor pudesse falar um pouco de como que o senhor avalia a gestão Emanuel Pinheiro e se o DEM também, né, pondera em relação a diálogo, né, com Emanuel Pinheiro para uma possível reeleição. Veja bem, vamos ser sinceros, a administração de Emanuel Pinheiro vai relativamente bem, com toda a dificuldade que é ser prefeito hoje no Brasil, né? Os recursos são insuficientes para a demanda da exigência da população, não só de Cuiabá, de Várzea Grande, de todo o Mato Grosso do Brasil, né? O nível de recursos que os municípios, hoje o município brasileiro empobreceu. Além da reforma tributária, nós temos que fazer a reforma do Estado. Voltar àquela tese da Constituinte de 88, que os maiores recursos teriam que ser destinados aos municípios onde a população mora e a população trabalha e vive. A inverter, aí o próprio ministro Paulo Guedes, né, defende a tese que o bolo tributário tá muito grande, né, lá em Brasília, um pouquinho nos estados e uma miséria nos municípios. Então, com toda essa dificuldade, o prefeito tem trabalhado, eu acredito, tem acompanhado algumas obras, tem sido convidado para algumas indagações, e vejo que a presença do município está indo relativamente bem, com todo, como digo, com todo momento difícil. Agora, quanto à composição política, hoje ainda há uma dificuldade de relacionamento pessoal e político do governador com o prefeito. Eu disse que há um ditado popular muito grande: a mão que você não pode beijar, a mão que você não pode cortar, você beija. Então estava na hora, para o bem de Cuiabá, para o bem da população cuiabana, de fazer um melhor relacionamento, acalmar essa beligerância existente entre o município e o governo do estado e pensar um projeto maior. Temos aí coisas importantíssimas a serem decididas em conjunto, como o caso do VLT, né, que é um problema que está aí estragando o visual de Várzea Grande e Cuiabá. O governador precisa dar uma solução e vai dar. Ele é homem decisivo, o governador Mauro Mendes é decisivo, vai dar. Então tudo isso precisa ter um diálogo mais franco. Agora, não existe, o próprio presidente Beto disse que não tem nenhuma dificuldade de conversar, de acertar, né? E uma possível a deputada Janaína tem um relacionamento muito bom com o governo, o senador Carlos Bezerra, o deputado Carlos Bezerra. Então não vejo assim tanta dificuldade, não é nada impossível. Sim. Não é a nossa ideia. A nossa ideia é que o DEM tenha um candidato próprio em Cuiabá, disputando e ganhar uma prefeitura. Agora, se não houver possibilidade, por que não? Fazer uma composição, um diálogo, um acerto, né? Uma participação maior do DEM em conjunto com os demais partidos aqui na capital. Porque hoje nós não temos adversário, né? O PT, que sempre foi uma força grande em Cuiabá, está meio desativado, né? O Lúdio parece que não tem interesse em ser candidato, porque sempre é um candidato muito forte aqui na capital, do PT, né? Então, a gente tem que ver como que vai ficar o quadro, né? Com os candidatos de mais ou menos de centro-direita, que estão mais ou menos alinhados a nível estadual. Ok. Manuel?
Então, senhor Júlio, eu vou entrar aqui num ponto sobre o FEX, né, que esse é um assunto que está sendo tocado e está sendo bastante debatido. Hoje de manhã, eu até vou citar 2 fatos aqui que eu acho que passou despercebido para muitos jornalistas, que foi, hoje de manhã saiu uma matéria no Agora MT dizendo que o Fagundes esteve reunido com o Paulo Guedes e o Jaime Campos, né, o senador Jaime, estava junto, e que o Paulo Guedes garantiu a liberação do FEX de 1 bilhão ainda esse ano, em 2019. Que é o de 2018 e 2019. E isso foi afirmado categoricamente pelo Fagundes. E o Jaime estava, inclusive, nessa reunião. Presente. E horas depois, a Janaína Riva posta, eu não sei se essa postagem foi um tanto para chamar atenção, midiática, ou se há uma dessintonia aí, uma falta de sintonia muito grande com o próprio sogro, né? Porque aí ela faz uma cobrança com o Bolsonaro, porque aí ela coloca que o TCU tá fazendo uma manobra política, jurídica, para que o governo não pague o FEX Mato Grosso. Aí ela cobra o governo, cobra os senadores e os deputados. Só que o Fagundes e o Jaime tinha acabado de... Não, nenhum nem outra. O que ocorre? A Janaína tem sua razão, porque está sendo analisado no TCU realmente uma interpretação jurídica e econômica de que não tem mais fundamento o governo federal pagar a contrapartida do FEX para os estados exportadores. Porque pela lei o FEX é para valer por 20 anos. De 1996, a Lei Candir, até 2016. Então, automaticamente, o FEX foi extinto em final de 2016. 17, 18 já não está mais, como no Brasil nada os rigores absolutos da lei, houve a contrapartida, ridícula por sinal, porque o que ocorre? O prejuízo que os estados exportadores tomam em não cobrar o imposto estadual em cima dos produtos exportados é muito grande. Essa contrapartida que o governo federal dá para os estados é uma miséria, é menos de 10%. Para você ter ideia, Mato Grosso, se fosse cobrar ICM sobre os produtos exportados, teria uma arrecadação de 5 bilhões de reais a mais por ano. Hoje, nós recebemos a contrapartida de 400 e pouco, 500 milhões de reais, se tudo correr bem. Mesmo assim, tem 2 anos, não veio 2018, atrapalhou muito até o final do governo Pedro Táxi, né, porque vinha sempre final do ano, e esse não veio nem em 2019, até hoje o Mauro Mendes não viu um tostão do governo federal nesse sentido. Então, esse assunto tem que ser realmente uma decisão presidencial. Eu acredito que agora, que o Senado que representa os estados, o Senado está com uma força muito grande agora na votação das leis da Previdência. Eu acho que os 3 senadores, o governador Mauro Mendes também teria que ir a Brasília, concentrar esforço, visitar todos os 3 senadores, ir na senadora Selma, pedir a ela o empenho dela junto ao presidente Bolsonaro, porque queira ou não queira, ela é do partido Bolsonaro, ela é aliada de primeira hora do Bolsonaro. Então, um pedido da Selma pesa muito perante a equipe do governo federal. O Fagundes deixou claro que ficou o Fagundes bastante relacionado em Brasília, e o Jaime Campos é muito ligado ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, aos ministros do DEI, que são aliados do Bolsonaro. Então, todos os 3 deviam fazer um fecha-quarteirão junto com o governador Mauro Mendes e com os 8 deputados federais, independente de origem política partidária, e exigirem do presidente Bolsonaro o pagamento. Se fosse acabar, que acabasse a partir de agora, mas pagasse o que tem de dívida de 2018 e essa que tem de dívida até agora, agosto, setembro de 2019. Recebesse esse 1 bilhão tão importante para Mato Grosso, mas tem que ter assim, um empenho político muito, porque caso contrário, o governo federal não tem recurso suficiente. Ainda hoje eu vi um pedido, né, ao Supremo Tribunal Federal, agora à noite, de que aqueles 2 bilhões e meio que foi tomado dos corruptos do PT, do PS, do MDB, do PP, dos partidos que compunham o governo Dilma, foi arrecadado pelo grande ministro Sérgio Moro, 2 bilhões e meio, está de dinheiro parado. Não sabe se vai devolver para a Petrobras, se vai devolver para... Que esse dinheiro, pelo menos 1 bilhão, fosse para o Fundo da Amazônia para acudir esse escalabro nacional que está tendo desses incêndios brutais este ano. Então, tem dinheiro? Tem.
O governo federal tem parado numa conta lá sem aplicar 2,5 bilhões. Tanto é que 1 bilhão está sendo pedido hoje para ser destinado ao Fundo da Amazônia, para socorrer o incêndio. Então, o governo de Mato Grosso ia concentrar esforço. Se eu fosse governador, eu ia parar tudo e ia concentrar em Brasília, só vinha de lá, nem que fizesse uma greve de fome. Mas eu vinha de lá com esse dinheiro para salvar o Estado, que é de vital importância para viabilizar o governo Mauro Mendes, esse 1 bilhão que a União deve para Mato Grosso. Porque nós merecemos isso. Mato Grosso exportou, ajudou a balança comercial brasileira e tem que ter esse retorno. Toniele. Júlio, eu queria entrar um pouquinho na questão do TCE. O senhor foi conselheiro, né, do Tribunal de Contas do Estado. E hoje o TCE, ele está fazendo um papel assim, até surpreende algumas pessoas, até pelas decisões. Ele tem tomado tem virado um judiciário. E às vezes tem gerado dificuldade na administração de alguns municípios. Abuso de autoridade. A lei já enquadraria aí, né? E hoje tem uma situação também atípica, né? Com os conselheiros substitutos, os conselheiros afastados. Como é que a senhora avalia o TCE num todo, assim? Veja bem, o TCE tem uma função importantíssima na administração pública do Estado e dos municípios. Só que está havendo realmente um pouco, está extravasando os conselheiros substitutos, auto-intitulando de titulares do mandato, provisoriamente, porque os nossos titulares foram afastados sem nenhum inquérito, sem nenhum processo, só porque houve uma denúncia feita pelo Simval Barbosa de que deu propina de 53 milhões de reais para os antigos conselheiros. O Fux deu uma canetada e afastou sumariamente e os substitutos assumiram. E até hoje não julgou o processo. Nem abriu inquérito individualmente contra os conselheiros que foram afastados, os titulares do mandato. E isso aí ocasionou essa situação diferente dos demais TCEs do Brasil. E muitos dos conselheiros substitutos, automaticamente empolgado, né, com a nova função de dono da caneta, dono da cadeira, está tomando algumas medidas muito duras, muito difíceis de ser cumpridas pelos municípios, pelas câmaras municipais e pelo próprio governo estadual. Está havendo extravasando o poder da caneta do conselheiro. E isso tem causado uma reclamação muito grande, até mesmo, como diz o ditado, você falou, achando que está investido de ser poder judiciário. E você sabe que o TCE é um órgão de assessoramento do poder legislativo. É um órgão vinculado ao poder legislativo. Claro que tem autonomia em muitas coisas, tem, mas o nosso TSE hoje está muito engrandecido, a verdade seja dita. Eu já disse para alguns colegas meus, eu já disse isso para alguns conselheiros substitutos com os quais eu tenho algum relacionamento, de que teria que maneirar um pouco a impulsividade, né, com que eles estão agindo neste momento perante, principalmente as prefeituras, né? É porque a função seria, na verdade, dar uma força ali, ajudar os municípios a instruir mais. Nós sabemos que tem prefeitura que não tem condição mínima de ter um técnico gabaritado para cumprir tantas normas, tanta decisão, tanta portaria, aplique, não sei o quê, geobras, tanta coisa que o salarinho que paga para um técnico de lá é R$ 2.500, que é um profissional bom para dar conta de acompanhar para e passo todas essas medidas modernizantes e restritivas que são feitas, teria que ser um profissional formado em universidade com PhD, se brincar. Então, ter tido isso, eu lamento profundamente que esteja tendo essa precipitação e fico muito triste de ver que o desgaste do TSE está sendo além do esperado junto aos gestores públicos municipais e alguns estaduais por essa precipitação. E por que a gente não vê movimento da classe política para fazer alguma coisa? Não, já há uma possibilidade, já do Tribunal Superior, o processo que estava parado há 2 anos, lá no Tribunal, no Supremo Tribunal Federal, nas mãos do ministro relator desse processo Fux, já desceu para o STF, para o STJ, quer dizer, Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão competente para julgar os erros e os problemas dos tribunais de contas estaduais, e esse processo já está na mão do novo relator. Eu não falo na questão jurídica, eu falo na questão... Falta apenas a Assembleia fazer o devido encaminhamento, porque quem pode encaminhar dar um chega para lá, como diz o termo,
nesses abusos que está havendo por parte de certos conselheiros substitutos, é a Assembleia Legislativa. Tem que se enquadrar. Não sei por que razão, até hoje a Assembleia não tomou essa decisão de dar um reenquadramento no Tribunal de Contas. Júlio, a gente já está finalizando aqui, o programa está muito bom, muitas perguntas, inclusive aqui, né, das pessoas que estão nos acompanhando, mas quero só fazer um último registro, né? O senhor pontuou em um momento que dentro do DEM acaba que por conta das figuras políticas que ali estão, não que necessariamente tenham grupos diferentes, mas acaba tendo aí essas representações diferentes, como o senhor disse, até alas diferentes. E no dia 5 de agosto, o senhor deu uma entrevista fazendo um pouco da avaliação, né, do Mauro Mendes enquanto líder partidário também, de alguém que é membro do DEM. E o senhor fez a seguinte fala, abre aspas, acredito que agora, aprovada essa lei que o governo precisava, está na hora de o governador dar uma atenção mais carinhosa ao partido, aos aliados políticos, até se quisermos sobreviver politicamente no pleito eleitoral do ano que vem. É necessário ter uma perspectiva de melhor relacionamento. Qual que é essa... Por que o senhor fez essa ponderação? Como é que essas alas, como o senhor disse, no partido estão sendo sintonizadas? Não significa nem ala. Eu tenho viajado muito para o interior e há uma queixa dos companheiros nossos do interior que trabalharam, que fizeram campanha, que militaram, que enfrentaram a turma do Pedro Táxi, que enfrentaram a turma do Hélio Fagundes e que levaram o eleitor para votar em Mauro Mendes, de que o governo está muito ausente em termos de participação política. Tanto que agora nós estamos programando alguns encontros, já combinei com o presidente do partido, Fábio Garcia, e ele já levou a ideia para o governador, a possibilidade do governador desconcentrar um pouco do dia a dia da gestão e também nos finais de semana dar uma colher de chá para os companheiros do interior, abrindo mais o seu governo, que está muito tecnificado, está muito tecnocrata o governo ainda, e os secretários não têm tido também a habilidade de abrir mais, dialogar mais, dar mais presença, né? Nós mesmos estamos ausentes, né? Eu mesmo fui esse dia em Diamantino, ao chegar em Diamantino encontrei com o pessoal do Nortelândia, Arenápolis, eles que foram encontrar comigo Alto Paraguai, falaram, poxa, vocês nunca mais vieram, só na campanha, e agora? Como fica o partido abandonado? Está havendo um pouco de descoordenação. O chefe da Casa Civil, já conversei com o Dr. Mauro Carvalho, que é um cara inteligente, é um cara que tem muito bom senso, ele realmente reconhece de que está na hora de ter mais um acarinhamento, uma participação maior do pessoal que ajudou a ganhar a eleição, também a ajudar a governar, né? Uma reclamação muito grande que teve é que o governo está tão tecnocrata que muitos cargos do interior, que são cargos de comissão, que é a força do partido do interior, né, ainda está ocupado por pessoas do tempo do Sival, do tempo do Pedro Táxi, quer dizer, não mudou praticamente nenhuma presença nesses municípios tem das forças que ganharam as eleições. Então há eu acredito que agora no segundo semestre, com mais tranquilidade, com as leis já aprovadas, nós vamos ter assim, mais participação da equipe governamental nas aspirações partidárias, que é necessário, né? Todo mundo que ganha quer um carinho maior, uma participação maior. E o governador já prometeu que vai dedicar um pouquinho mais de tempo, né? Principalmente agora que já vem uma eleição municipal no que vem e a gente tem que reestruturar o partido para disputar uma campanha que não é fácil, muito disputada. Eu acredito que tudo vai correr bem com mais perspectiva de participação do DEM na estrutura governamental. Júlio, nós agradecemos a sua presença aqui no programa Emparedado, foi muito bom poder tê-lo aqui no programa conosco, trouxe aí uma série de análises importantes, a sua experiência, né, foi muito bem referenciada aqui no programa, e deixo aí um minutinho para que você possa fazer as suas considerações finais aí para quem está nos acompanhando. Eu só quero agradecer a oportunidade e falamos de coração aberto, com muita sinceridade para os nossos telespectadores e temos certeza absoluta que o que eu puder colaborar com o progresso do desenvolvimento de Mato Grosso, vou continuar. E com o partido muito mais, porque eu fui fundador deste partido há 40 anos atrás. Em 1979, quando acabou a Arena, nós fundamos o PDS, viramos PFL e hoje somos DEM. Então não vou deixar essa bandeira que eu ajudei a fundar, a fincar em Mato Grosso, ser debandada agora. Um grande abraço, boa noite a todos.
Nós finalizamos então o programa Emparedado dessa noite. Agradeço também a presença da Antonielle, a presença do Manuel Carlos. E você que está em casa, continue nos acompanhando e na segunda-feira voltamos com mais um programa Emparedado. Boa noite.